Espírito Santo tem cuidado de nós, e tudo que nós queremos é a Tua presença. Tudo que nós queremos é ser cheio da Tua presença. E para ser cheio da Tua presença, nós precisamos nos esvaziar das outras coisas. Nos ajuda nessa noite a nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos dos nossos orgulhos, nos esvaziarmos, ó Deus, dos nossos achismos. Nos ajuda, Senhor, a sermos vazios dos nossos pecados. O Senhor nos ajuda a sermos vazios daquilo que nos impede de avançar e romper naquilo que o Senhor tem para nós. Que só haja espaço para a Tua presença, que só haja espaço para o Espírito Santo do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas, nos enchendo de tal forma que nada venha ser mais importante do que a Tua presença. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor ainda está levantando os Seus profetas. Eu creio que ainda existem aqueles que não se dobraram diante das tentações, diante dos prazeres, diante dos banquetes da Babilônia, diante das propostas de Jezabel, diante dos deuses de Baal. E esses vão sacudir toda a terra. Esses vão fazer a diferença. Nós estamos aqui nessa noite. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Fala conosco através da Tua palavra. Ministra no mais profundo do nosso ser, Pai, de modo que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, ó Deus, que tem poder, ó Deus, para dividir alma e espírito. Que ela venha nos fazer discernir a Tua voz nessa noite. Que a Tua palavra venha nos fazer compreender aquilo que o Senhor quer ministrar, de modo que cresçamos em graça, em conhecimento, em sabedoria do Cristo, do Senhor, daquele que vive e reina para todo sempre. Fala conosco, Tu tens liberdade nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê, diga comigo amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Você pode se assentar, pode ficar à vontade. Se quiser sentar aqui no chão, se quiser sentar nos primeiros bancos, prometo não demorar. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Obrigado, Lucas, pelo louvor, toda a banda. Obrigado pela oportunidade de ministrar a juventude mais uma vez. Louvado seja Deus. Semana que vem a gente está de novo aqui. Semana que vem tem Imparáveis aqui. Quantos vão vir semana que vem aqui? Com força, Senhor. Semana que vem nós vamos falar sobre imparáveis. Quantos são imparáveis? Imparáveis são aqueles que não param, irmão. E tantas coisas querem nos parar, mas semana que vem nós vamos aprender que aqueles que estão em Deus são imparáveis. Mas hoje nós vamos falar sobre um jovem, sobre um servo de Deus. Esse mês o meu devocional está sendo todo feito em cima de Atos dos Apóstolos. E eu quero ministrar com você a história de um moço, de um jovem chamado Estevão. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero ler com você apenas um versículo, versículo 8. Nós já oramos pela palavra, nós já oramos pela leitura, nós já oramos pela ministração. Então nós queremos apenas ler um texto, para entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia, amém? O tema da mensagem nesta noite, que o Senhor colocou no meu coração para que ministremos e aprendamos dele nesta noite, é: seja você a diferença que Deus quer usar. Você pode dizer comigo? Que eu seja, agora com vontade, que eu seja a diferença que Deus quer usar. Eu ministrei aqui alguns dias atrás, eu não lembro se foi na quarta, se foi no sábado, se foi no domingo, foi algum dia, eu ministrei sobre o Deus que nos chama, o Deus que nos capacita. Eu tenho diversas mensagens sobre chamado, diversas mensagens sobre propósito. Eu amo ministrar sobre chamado, sobre propósito. Eu gosto de ensinar as pessoas que elas têm chamado, que elas têm propósito.
Você não está na terra por acaso, você não está aqui por um erro, você está aqui porque Deus tem um chamado para você, porque Deus tem um propósito para você, porque Deus tem dons para você, porque Deus te escolheu para fazer a diferença neste tempo, na sua geração, no lugar onde você está inserido, independente das circunstâncias. Independente daquilo que você passa, independente daquilo que você vive, independente do lugar onde você está inserido, não importa a cidade que você está, não importa a família que você nasceu, não importa se você não tem as condições que o seu vizinho tem, importa que existe um Deus que te chamou para fazer a diferença na tua vida e através da tua vida, naqueles que estão próximos de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. E nós queremos falar sobre um jovem que fez a diferença no tempo dele. Estevão, ele era um jovem. Alguns estudiosos calculam que este moço, ele tinha aproximadamente entre 20 e 22 anos de idade. Então, você concorda comigo que ele é jovem, beleza? Porque se você não concordar, o negócio vai ficar ruim, porque eu tenho 32. Então, se você falar para mim que 22 anos não é jovem, aí o negócio vai ficar ruim para você. Mas ele era jovem, 22, 20 anos, 21, 22 anos, no máximo os estudiosos calculam que ele tinha. Estevão, ele tem um significado para o seu nome que significa coroa. Isso quer dizer que provavelmente Estevão, ele era filho de judeus, apesar de não ter nascido em território judeu. Estevão, ele servia na congregação. Estevão, ele participava das coisas de Deus. Estevão, ele estava empenhado naquilo que era para Deus. Estevão, ele era comprometido com as coisas de Deus. E aqui nós já poderíamos concluir a nossa mensagem por entender isso, que um jovem que quer fazer a diferença, ou um jovem que faz a diferença no lugar onde ele está, é um jovem que se aplica, que se dedica, que se empenha em fazer a vontade de Deus. E isso já nos bastaria. Mas é muito interessante que quando nós nos aprofundamos em compreender um pouco mais a história desse moço, nós vamos entender que este jovem, ele abriu mão de algo para viver a vontade de Deus. E talvez é esse algo que falta eu e você abrirmos mão nessa noite, para que Deus nos use de maneira poderosa, de maneira maravilhosa. Estevão, ele tinha algo que muitas vezes nós precisamos entender e precisamos ter nas nossas vidas. Estevão, ele não se importava em perder a própria vida pela causa de Cristo. E Estevão, ele não abriu mão de uma noite comendo pipoca e assistindo Netflix. Estevão, ele não abriu mão de um namorado, de uma namorada. Estevão não abriu mão de comer uma pizza. Estevão não abriu mão do conforto da tua casa. Estevão abriu mão da sua própria vida para cumprir a vontade de Deus. Estevão, ele foi muito mais além daquilo que muitas vezes Deus tem exigido de nós, jovem. Porque muitos que estão aqui, Deus não está exigindo a própria vida. Deus não está exigindo de você que você seja como Estevão, um mártir. Porque Estevão foi o primeiro que morreu na igreja de Cristo, primeiro mártir, e depois dele vieram tantos outros. Nenhum dos discípulos morreram assim, uma morte tranquila. Nenhum daqueles que serviram a Deus e se empenharam na constituição, do avanço da igreja, não morreram de forma simples. Eles entregaram a própria vida como mártir e como sacrifício vivo pela causa de Cristo. E talvez você está aqui nessa noite e Deus não tem pedido para você aquilo que Ele pediu para Estevão, que foi a própria vida. Não nesse sentido de morrer pela causa de Cristo, mas talvez Ele tenha pedido a tua vida, jovem, para que você abra mão de algumas coisas que você precisa abrir mão hoje, para que você seja uma diferença no lugar onde você está inserido, para que você faça a diferença no lugar onde você está inserido, para que você seja uma diferença no mundo de iguais. Porque nós vivemos um tempo de iguais, concorda comigo? Hoje todo mundo quer ter o mesmo relógio. Hoje todo mundo quer ter a mesma roupagem. Se todo mundo fala de uma série, a série pode até ser ruim, mas você vai assistir, porque está todo mundo assistindo, e se você não assistir, você não vai fazer parte daquele grupo que fala disso. Quantos assistiram Round 6 aí? Eu não assisti, ó. Gostou, hein? Não tive tempo para assistir.
mas não assisti. Mas em todos os lugares no qual você estava, provavelmente alguém falava dessa série. Um dia eu estava ensaiando aqui na igreja, nós estávamos ensaiando, na verdade, as crianças para uma apresentação, e aí nós demos um intervalo para as crianças. E aí de repente, nesse intervalo, as crianças começam assim, batatinha frita, 1, 2. Umas crianças, irmão, está mais antenada que nós. Que nós não, que a Thalita. E a Thalita não sabia o que era batatinha frita, 1, 2, 3. Mas tadinha, gente, ela não teve infância. Vamos perdoar ela. Estou brincando, amor, você teve. Mas hoje, todo mundo está copiando algo. Nós vivemos um tempo de igual. Se fulano se lança um tênis, todo mundo tem aquele tênis. Irmão, eu não estou dizendo que é errado você ter o mesmo relógio, o mesmo tênis, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que vivemos um tempo onde se você não inserir-se num grupo específico, você está fora. E aí muitas vezes nós vivemos rótulos, nós vivemos uma vida maquiada, nós vivemos aquilo que nós não queremos viver, para agradar outros. Muitas vezes nós não expomos, nós não somos, nós não vivemos de fato aquilo que nós temos que viver, porque nós estamos preocupados em estar inserido em um determinado grupo de amigos. Mas eu quero dizer para você, você que foi chamado por Jesus para fazer a diferença, provavelmente você será diferente dos outros. A Bíblia conta a história de um homem chamado Daniel, e eu não quero aqui entrar na história, mas depois você lê lá, Daniel, a partir do capítulo 1, a Bíblia diz que eles foram levados cativos pela Babilônia, o povo de Deus levado cativo, aprisionado na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e Daniel, juntamente com alguns outros jovens, eles foram achado graça aos olhos do rei diante deles, pela sua competência, inteligência. E aqueles moços, se você for lá no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, você já vai ver isso. Aqueles moços, eles desejaram não se contaminar com o banquete do rei. Ou seja, um banquete estendido diante dos olhos deles, para que eles pudessem desfrutar o quanto eles quisessem, para que eles pudessem ficar fortes, robustos, de boa aparência, para servir nas províncias do rei Nabucodonosor. Mas eles abrem mão daquilo, antes eles preferem viver de legumes, ao se contaminar com o banquete do rei. E alguns estudiosos calculam que Daniel, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, ou seja, ele não era alguém que provavelmente tinha uma cabeça formada sobre tudo, ele era um adolescente, mas era um adolescente temente a Deus, era um adolescente que servia a Deus, era um adolescente que sabia quem era Deus na vida dele, era alguém que entendia quem Deus era e o que ele poderia ser em Deus e através daquilo que Deus poderia fazer. E ele desejou ser diferente. E eu estou falando nessa noite com pessoas que desejaram ser diferentes. Diferentes porque servem a um Deus que não é deste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, guardados neste mundo, mas não somos dele. E Estevão sabia disso. Estevão compreendia isso. E existe na vida deste moço, no pouco que se fala dele, no livro de Atos, mas o suficiente para que eu e você aprendamos algumas lições para a nossa vida cristã. Por mais que falem pouco de Estevão, fala-se o suficiente para que eu e você, como jovens, entendamos que existe um diferente, um novo, um sobrenatural, algo de Deus para a minha vida, para que eu e você vivamos o novo, o diferente, o sobrenatural, aonde quer que nós estejamos. Você crê nisso? Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos, capítulo 6, versículo 1. Começa a narrar aqui algo que estava acontecendo no início da igreja primitiva. A Bíblia diz que naqueles dias aumentavam-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Diga comigo, boa reputação. Diga comigo, cheios do Espírito Santo
E por último, diga comigo, e dê sabedoria, para que estes sejam encarregados desse serviço. Que serviço? A distribuição das cestas e do cuidado para com as viúvas. Versículo 4, quanto a nós, os discípulos dizemos, nós nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O que eles estavam dizendo aqui, os discípulos? Nós precisamos nos empenhar numa vida de oração, na meditação da palavra, para a aplicação desta, para a anunciação do evangelho. Essa é a nossa função como discípulos. Os discípulos aqui no seu conselho falando disso. E eles disseram então, separem, escolham no meio da igreja 7 homens, 7 varões, 7 pessoas, que sejam de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria. Ou seja, em toda a igreja que estavam crescendo, porque só na primeira pregação de Pedro 3.000 almas se convertem, a igreja começa a crescer. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, a Bíblia vai dizer que eles pregavam o evangelho e Deus acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, a igreja estava em crescimento. E aí agora eles não estão pregando, eles ainda estão pregando em Jerusalém, mas daqui a pouco eles vão começar a sair para a Judéia, para Samaria, eles vão sair para as cidades vizinhas, para a anunciação do evangelho, que vai se estender aos gentios. Mas agora a igreja está num constante crescimento. E aí os discípulos, eles começam a receber essas críticas, de que eles não estavam conseguindo ter tempo para cuidar das viúvas. E aí então, ele fala, separa 7 homens que tenham boa reputação, cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria. E é isso que eles vão fazer. E a Bíblia vai falar no versículo 5, o parecer, isso que eu acabei de explicar para vocês, agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí depois fala dos demais, vai falar de Filipe, que não é o apóstolo, vai falar de Prócoro, vai falar de Nicanor, vai falar de Timão, que não é o Coríntias, vai falar de Parmenas, que não é o Parmenas, e vai falar de Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui nós não estamos narrando o jogo, nós estamos falando desses nomes lindos, que inclusive se você ainda não teve filho, se você ainda não casou e pretende ter filho, está aqui uma sugestão de nomes para você colocar no seu filho: Nicanor, Prócoro, Parmenas, Nicolau. Olha que lindo, né? Eu sempre quis, agora eu vou contar um desabafo aqui para vocês, que vocês estão muito tensos hoje. Eu sempre quis ter um filho e colocar o nome de Tito. Tito, imagina, Tito, meu filho, vem aqui. Já nasce meio com o nome de velho, né? Mas acho que a oração da Thalita foi tão fervorosa que eu só tive menina. Então, provavelmente eu não vou ter Tito, né? Mas se alguém quiser me homenagear e colocar no seu filho Tito, eu acho um nome bonito. Não é nome de cachorro, gente. Imagina você falar para o seu filho: Tito, vem aqui, ó. Agora que vocês quebraram, Jesus, estavam muito tensos, gente. Muito tenso. Agora nós segue. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando eu olho para esses primeiros capítulos aqui, primeiros versículos, do capítulo 6, que um jovem que quer fazer a diferença no lugar onde ele está, um jovem que quer ser a diferença através daquilo que Deus está movendo, meus irmãos, porque Deus está movendo. São os últimos dias da igreja na terra, eu creio nisso. E como eu orei aqui, Deus está levantando homens e mulheres dispostos a pagarem o preço da causa do evangelho. Deus está levantando jovens que queiram pagar o preço pela causa do evangelho. Nós não somos deste mundo, meu irmão, tudo isso vai passar. Haverá novos céus e nova terra. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para o porvir. E preparados para o porvir, nós precisamos estar vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. E a primeira coisa que eu aprendo é que esses que vão fazer a diferença, eles precisam estar dispostos a servir. Primeira coisa que eu aprendo: esteja disposto a servir. A servir o quê? A servir na obra, a servir na igreja, a servir na causa de Cristo. E não servir aquilo que você acha que você tem que servir. Servir aquilo que Deus está te chamando para servir.
Imagine Estevão, meu irmão, sendo chamado para servir as viúvas, os órfãos, para servir cesta básica. Eu não consigo imaginar Estevão falando assim: não é meu chamado. Eu fui chamado para cantar, fui chamado para pregar. Eu servi cesta básica para... Eu não consigo imaginar Estevão fazendo isso. Eu não consigo, sabe por quê? Porque o coração dele estava entregue, disponível em servir a vontade de Deus através da igreja. Ou seja, eu e você precisamos estar dispostos a servir aonde quer que nós estejamos. E aí você vai falar: Rodolfo, mas é fácil você dizer isso porque você é pastor, e aí você só prega. Engano seu. Porque o que mais serve dentro da igreja é aquele que foi chamado para servir, o pastor. Quem foi chamado para servir, serve independente daquilo que está sendo pedido para servir. O pregar, meu irmão, é consequência do dom, do talento, daquilo que Deus capacitou, do ofício. Mas nós não servimos aqui, nós servimos lá. Eu não sirvo somente aqui dentro, eu sirvo também lá fora. Não adianta nada eu ter uma igreja abençoada, uma juventude cheia da presença de Deus, se a minha casa não estiver cheia da presença de Deus, se a minha família não estiver vida com Deus. Hoje de manhã eu estava fazendo algumas coisas em casa, estava ajeitando lá, já tinha separado a mensagem, as meninas acordaram, a Thalita estava ensaiando, e aí então a Lorena começou a assistir desenhos lá com a Manuela, e ela me chamou e falou: pai, para um pouquinho que você está fazendo e vamos ler a Bíblia. Aí eu falei: já filha. Ela falou: pai, tem que ler a Bíblia. E eu tomando fumada de uma menina que vai fazer 5 anos semana que vem. Olha que lindo. Aí eu sentei no sofá para a gente ler a Bíblia, que é uma maravilha, ler a Bíblia com a Manuela. Vocês vão passar por essa experiência. E ela falou: pai, desliga a televisão. Segunda fumada, segundo o pito. Mas não adianta nada, meu irmão, a gente saber servir em alguns lugares e não servir aonde Deus quer que nós sirvamos. E sabe onde Deus quer que nós sirvamos? Aonde você está. No seu trabalho, na sua família, na sua igreja, aonde Deus te colocou, você foi chamado para servir. Todos nós somos pregadores, porque o ide de Deus foi confiado a todos. Ide por todo canto, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus mandamentos e serem discípulos. É isso que Jesus fala, e Ele fala para quem? Para todos que estão dispostos a servir. Então eu e você precisamos estar dispostos a servir. Servir onde? Aonde estiver precisando. Porque eu sou cheio da presença de Deus e eu não sirvo para receber aplausos, eu sirvo para a honra e glória e louvor do nosso Deus. É isso que nós precisamos entender, é isso que Estevão entendia. É por isso que quando olham para ele, observam o segundo ponto que nós precisamos ter. Versículo 3 vai dizer o quê? Por isso, meus irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. O que eles estão dizendo aqui? Aqueles que querem fazer a diferença precisam ter bom testemunho. Segunda coisa que nós aprendemos: aqueles que querem fazer a diferença precisam ter bons testemunhos. Precisam ter boas reputações. Boas reputações. Quem foi chamado para fazer a diferença precisa guardar a boca, a mente, as atitudes, precisa ter domínio próprio, precisa ter mansidão, precisa dar bom testemunho. Eu costumo falar para os meus alunos de teologia, tem uma matéria que eu falo sobre o fruto do Espírito, e aí eu falo para eles que nada adianta eu vir falar para vocês aqui, e vocês não verem na minha vida aquilo que eu estou falando para vocês. Vocês concordam com isso? Porque é muito mais o que eu faço do que o que eu falo. Quando você vai estudar programação neurolinguística, aquilo que eu falo para vocês, gera em torno de vocês
uma noção e um conhecimento de 7%, é o verbal. O não verbal vai gerar em vocês 57%. Ou seja, a forma como eu me porto, ela fala muito mais do que a forma como eu falo. Não adianta nada eu chegar para vocês e falar de domínio próprio aqui, e vocês cruzarem comigo no semáforo ali, e eu estar buzinando para alguém porque ele cortou minha frente, e xingando ele de tudo quanto é nome. Você vai olhar e vai falar, uai, mas ele acabou de falar que tem que ter domínio próprio. Ele acabou de falar que tem que ser manso. Por quê? Porque nós precisamos ter bons testemunhos. O jovem, ele precisa ser dentro da igreja e fora da igreja a mesma pessoa. Tem que parar de usar, não é essa máscara não, não é essa máscara. Eu queria tanto falar isso, porque eu sabia que a Madu ia rir. Ela gosta tanto das minhas piadas. Aqueles que foram chamados para fazer a diferença, eles não vivem 2, 3, 5, 10 vidas, eles vivem uma vida. Eles têm boa reputação, porque aonde quer que eles estão, eles fazem a diferença por aquilo que eles são. Meu irmão, queira ser a diferença no lugar onde você está. Pague o preço para ser alguém na qual as pessoas vão se espelhar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente vive um tempo em que nós não temos referências. Quais são as nossas referências hoje? É bom nem falar, porque senão você recebe processo, mas enfim. Tem que ter cuidado, irmão. Mas quais são as nossas referências hoje? São os youtubers da vida, são os influencers, que de influência boa não tem nada, e estão alimentando a nossa juventude, e nós estamos quietos e parados, sem dar bom testemunho de quem Jesus é nas nossas vidas e pode fazer na vida do outro. Está na hora de nós nos posicionarmos como alguém que quer fazer a diferença. Por isso eu e você precisamos ter bons testemunhos. Terceira coisa que nós aprendemos, versículo 8, nós lemos no início dessa mensagem: Estevão era cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Terceira coisa, eu e você precisamos ter fé e poder só há, porque no versículo 3 a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus era com Estevão. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus vira aos seus discípulos e diz: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, enquanto vocês não forem revestidos de poder, vocês não têm poder. Ou seja, se o Espírito Santo não descer sobre vocês, não há poder. Se não houver poder, vocês continuam os mesmos, possivelmente fadados ao fracasso. Mas se vocês forem cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 1, vocês serão cheios do poder. E quando cheios do poder, poderá ser minha testemunha. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus falando aos discípulos antes de ser assunto ao céu. Ou seja, para que eu e você façamos a diferença nesse tempo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E como que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão? Eu tenho um amigo, ele mora lá em Minas hoje, BH. Se ele assistir depois, ele vai dar risada com isso aqui. Ele disse que ele estava numa mensagem, numa pregação, e o pastor ensinou como carregar a unção. Você põe a mão para cima, todo mundo põe a mão para cima. Estou brincando. É como se fosse uma tomada celestial. Aí já começa ruim, né, irmão? Aí ali você vai carregar a sua unção, até dar 100% de bateria completa, mais ou menos isso. E aí tinha outras coisitas mais que eu não posso falar aqui, para você recarregar a unção. Mas eu quero ensinar a forma certa de você ser cheio do Espírito Santo de Deus, de você ser cheio de fé, leitura da palavra, vida de oração, consagração, consagrando a tua vida,
abrindo mão daquilo que você fazia para viver aquilo que Deus quer que você faça, se consagrando diariamente, jejum, oração, leitura da palavra, devocional, vida com Deus, desejando mudar aquilo que o velho homem tinha, para aquilo que o novo homem tem, através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos enche, para que vivamos em novidade de vida. Ele nos torna inteiramente santificados, para que vivamos o processo da santificação contínua, completamente cheios daquele que sabe quem nós somos e aonde nós podemos chegar. Por isso, meu irmão, Estevão só fazia diferença na geração dele, no tempo dele. Ele só marcou a história, porque ele era cheio de fé e cheio do poder de Deus. Ou seja, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Só vai marcar essa geração quem for cheio do Espírito Santo de Deus. E nós não seremos cheios do Espírito Santo de Deus se nós estivermos cheios de outra coisa. Cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de cicatriz, cheio da gente, cheio do achismo, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de ego, cheio de nós. Porque não tem como você encher um copo de suco e um copo de água ao mesmo tempo. Ou você tira o suco para pôr a água, ou você tira a água para pôr o suco, mas não dá para pôr os dois. Até dá, mas não fica bom, irmão. Você vai falar, mas suco faz com água. Irmão, essa é outra conversa. Foi o que deu na minha cabeça aqui. Complica, não, irmão? Foi o exemplo. A questão é que para você ser cheio do Espírito, você precisa se esvaziar de você. E como que eu me esvazio de mim mesmo? Leitura da palavra. Eu preciso ler a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela está gerando em mim vida, transformação de vida. Ela precisa processar em mim uma mudança radical. Quando Paulo vai escrever a igreja de Roma e ele fala de uma transformação de mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que a nossa mente precisa ser transformada. Ele está falando de metanoia. Metanoia quer dizer uma conversão, uma transformação radical de mente. Ou seja, aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu queria, agora eu não quero mais, eu não faço mais, eu não pretendo mais, porque agora existe uma nova mente de Deus em mim. E eu só obtenho isso por intermédio do poder do Espírito Santo, e eu só posso crer nisso por intermédio da fé. Se eu e você queremos fazer a diferença nesta geração, nesse tempo, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ter fé e ser cheio do poder de Deus. Nós precisamos ser pessoas que falam a verdade. A Bíblia vai dizer que no versículo 9, estavam alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Perceba versículo 10, meu irmão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio da sabedoria de Deus. Quem é cheio da sabedoria de Deus sabe o que falar, quando falar, de que forma falar, e não muda aquilo que está sendo falado. Meu irmão, Estevão não negociou a sua fé. Estevão falou a verdade custando aquilo que fosse custar, como você vai ver que custou a própria vida. E às vezes nós negociamos a nossa fé e deixamos de falar aquilo que precisa ser falado. Eu não estou dizendo aqui para você sair ofendendo todo mundo, não é isso. Mas eu estou dizendo para você pregar a verdade, e para você pregar a verdade, você precisa conhecer a verdade. Você precisa ser cheio da verdade. Você precisa compreender a verdade. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito e de sabedoria. A Bíblia diz que por conta disso, ninguém podia resistir a Estevão. Você já discutiu com alguém que você sabia que ele estava certo, você estava errado? É ruim, não é, irmão? Principalmente quem é casado, aí sabe o que eu estou falando. Sabe quando a mulher está com razão? Às vezes acontece. Tem uma historinha que diz assim, para quem vai casar aqui, já vou ensinar vocês. Eu costumo dizer isso quando eu vou dar aconselhamento. Costumo dizer assim, que no casamento existe duas partes. Sempre tem aquele que está certo e sempre tem o marido. Entendeu?
Então sempre tem aquele que está certo, o lado que está certo, e sempre tem o marido. O marido sempre vai estar errado, estou brincando, tá bom? Quem está assistindo aí não fica bravo, tá? Só uma brincadeira, você tem que explicar hoje que é brincadeira, irmão. Mas vamos lá. Nem sei o que eu estava falando, vocês ficam fazendo eu contar a história, eu me perco. Você viu como você não estava prestando atenção? Porque você nem lembra onde eu estou. Mas vamos voltar aqui. Fale a verdade, meu irmão. Independente, eu não estou dizendo que você precisa sair ofendendo alguém, mas se você tiver sabedoria de Deus, se você tiver conhecimento de Deus, a Bíblia diz que Estevão tinha isso e ninguém podia resistir a ele. Ou seja, as pessoas ouviam ele, sabiam que ele estava falando a verdade e não podiam resistir a ele. Meu irmão, se você falar a verdade, se você pregar a verdade, se você viver a verdade, ninguém vai poder bater de frente com você. Sabe por quê? Porque você vive a verdade. Elas podem até te perseguir, elas podem até não concordar com você, podem até ficar bravo, mas meu irmão, não podem mudar aquilo que é verdade, e verdade de Deus é verdade absoluta. Nós vivemos um tempo de relatividade, onde existe 3 lados da verdade, a verdade de um, a verdade do outro, a verdade, irmão, só existe uma verdade, e essa verdade se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus de Nazaré. Ele é a verdade. Pregue a verdade, viva a verdade, fale a verdade. E aí provavelmente, você vai ter que se preparar para as perseguições. Você quer fazer a diferença da sua geração, você precisa estar preparado para as perseguições. O versículo 11 diz: então subornaram alguns homens, para que dissessem: ouvimos este homem, ou seja, ouvimos Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mentira. Perseguição, irmão, não existe nada pior e nada mais baixo do que a calúnia. A calúnia é algo que você não tem para onde correr. Você precisa confiar em Deus de todo o teu coração, porque se você falar alguma coisa, vão falar assim: ó, está falando demais, está querendo se justificar, perdeu a razão. Se você não fala nada, quem cala, consente. Você não tem para onde correr. Mas Estevão sabia que ele estava pregando a verdade, ele estava falando a verdade, ele estava vivendo a verdade. Meu irmão, se eu e você queremos ser jovens que fazem a diferença nesse tempo, pregue a verdade, viva a verdade, seja a verdade em Cristo Jesus, independente das consequências, porque esses homens começaram a perseguir, porque não podiam resistir à verdade. Nós temos visto vários casos na internet, diversos casos na internet, mas a verdade não foi mudada, os princípios não são negociáveis. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que está escrito aqui, podem não concordar, mas permanece sendo a verdade, e eu e você precisamos estar dispostos a pagar o preço pela verdade, custe o que custar, independente das perseguições, independente das calúnias, independente do que falam, independente do que acham, eu e você vivemos a verdade. Você crê nisso? E a última coisa, eu já quero chamar o Lucas para a gente adorar e encerrar. Capítulo 7. Se você for para o capítulo 7, a Bíblia vai contar a história de Estevão agora perante o sinédrio. A Bíblia vai contar ali que ele se levanta e ele começa a narrar a história do povo hebreu, do povo de Deus, a partir de Abraão. E aí ele vai discorrer, se você quer entender um pouco de como foi, Estevão vai dar um resumo para você no capítulo 7. E ele vai falar dos profetas, e ele vai falar lá de Moisés, vai falar de Josué, vai falar dos profetas. E meus irmãos, ele vira para o sinédrio no capítulo 7, versículo 51, agora próximo de encerrar aquilo que ele estava falando, e ele diz assim: homens
teimosos. O menino era bravo ou não, irmão? Era ousado ou não? Incircuncisos de coração. Ou seja, vocês estão tão preocupados com algumas coisas que não vivem intensamente aquilo que precisa ser vivido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo: o Espírito Santo de Deus está falando, e vocês temem em não ouvir, porque vocês estão travados, fechados, voltados para vocês mesmos. Mas eu não estou me preocupando com o que vocês acham, com o que vocês pensam. Eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para ser aquilo que Deus chamou eu para ser. E a última coisa que nós aprendemos com este moço de Deus, para que eu e você façamos a diferença, está no versículo 54. A Bíblia diz que ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus, e estava à direita de Deus, e disse então: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra Estevão, expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Última coisa que nós aprendemos: independente de tudo, continue amando e continue perdoando. Você quer fazer a diferença? Ame. Você quer fazer a diferença? Perdoe. Talvez você está relutando em perdoar algo tão simples. Alguém que fez um comentário que você não gostou lá no Facebook. Alguém que te magoou por causa de algo que disse. Isso tem gerado ferida dentro de você. A Bíblia diz que esse homem estava sendo apedrejado, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo as pessoas estavam enganadas acerca daquilo que ele estava fazendo. Ele estava sendo caluniado. Mas ele olha ao céu e ele diz: Senhor, não imputa neles, não penaliza eles por este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Só quem é cheio do Espírito Santo faz isso. Só quem é cheio do Espírito Santo perdoa. Só quem é cheio do Espírito Santo ama. Só quem é cheio do Espírito Santo abre mão da sua vida para viver a vida de Deus. Se coloque de pé. A Bíblia diz que conforme ele ia sendo apedrejado, as roupas desse moço iam ficando pelo caminho. A capa dele caiu. Pegaram as suas roupas e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem chamado Saulo que, diferentemente de Estevão, perseguia a igreja. Mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar além do que a Bíblia está falando. Lógico, dentro de uma razão, de uma compreensão lógica, dentro de uma permissão, que aquilo que a Bíblia me permite. E eu fico imaginando esse homem, Saulo, que perseguia a igreja, que no capítulo 9 vai ter um encontro com Jesus, e você conhece a história. A caminho de Damasco, Saulo vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai virar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse homem então, ele vai marcar a história do cristianismo. Esse Saulo é o Paulo que eu e você conhecemos. Mas agora aqui ele está presenciando a morte de Estevão.
E eu fico pensando quando eu leio o que estava sendo gerado no coração desse moço. Ele pensando, que doideira. Ele está abrindo mão, era só ele negar, era só ele mentir, era só ele ficar quieto, era só ele ficar de boa. Mas ele está indo até as últimas consequências. Talvez valha a pena mesmo servir esse Jesus. Capítulo 9, Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo é marcado pela glória de Jesus. Eu gosto de crer, meu irmão, que ele lembrou de Estevão. E que ele disse, vale a pena morrer pela causa de Cristo. Porque lá na frente ele vai dizer que o viver é lucro, mas o morrer é ganho. O morrer é ganho, porque eu saio daqui para viver lá. Eu deixo aqui para morar com ele. Paulo entende aquilo que Estevão estava vivendo. Rodolfo, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que aquilo que você está vivendo, que as lutas que você está passando, que as afrontas que você está enfrentando, se você não abrir mão, tem pessoa olhando para você, e a tua vida vai ser testemunho para ela, e lá na frente, aquilo que você marcou ela hoje, vai servir para que ela sirva Jesus contigo, para que ela ame Jesus contigo, para que ela se entregue a Jesus através da tua vida. Mas meu irmão, não abra mão da verdade, não abra mão, porque existem coisas que são inegociáveis. Princípio de Deus é inegociável, verdade de Deus é inegociável. Não negocia a tua fé, não negocia a tua vida com o Espírito Santo, meu irmão. Tudo que nós temos é a presença dele. Se ele sair, se ele nos deixar, acabou. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos dele. Nós só estamos aqui por causa dele. Nós só vamos morar no céu por causa dele. Que a graça de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus nos alcançou por intermédio do sacrifício da cruz. Por isso nessa noite eu quero convidar você. Sei que você já fez isso durante o culto, mas sai do teu lugar, venha para frente. Coloca no altar aqui e fala: Senhor, eu preciso. O que me prende de ser uma diferença na minha geração é não perdoar. O que me prende de ser uma diferença na minha geração hoje é não amar da forma que eu devo amar, é não entender, é não falar a verdade, é me reter. É tantas coisas, é meu achismo, é minha prática pecaminosa, é minha vida, que dia eu estou bem, dia eu estou mal, dia eu estou cheio, dia eu estou vazio, dia eu quero, dia eu não quero. Meu irmão, não existe ninguém que conheça mais a mim, a você e as nossas limitações do que Ele. Por isso eu quero terminar orando com você e convidar você a sair do teu lugar. Vem aqui para frente, vamos terminar todo mundo junto. E nós vamos adorar Ele. E eu quero orar contigo. Enquanto o Lucas adora, sai do teu lugar. Sai do teu lugar e vem para cá. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és toda a nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz do cansado. Tu és. Coloque diante dele aquilo que precisa ser colocado nessa noite. Ninguém é como nosso Deus. Fala para ele: Senhor, me usa nesta geração, me usa nesse tempo, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer em mim, através de mim, pela força e poder do Teu Espírito Santo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
pensar na tua casa. Comece a pensar no lugar onde Deus te colocou. Comece a declarar: Senhor, grandes coisas vão acontecer na minha casa. Senhor, meus pais vão ser alcançados por intermédio daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, meu esposo, minha esposa, meus filhos, eles vão ter a vida consertada por intermédio daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, eu creio nisso. Senhor, eu creio que aqueles que passarem pela minha vida, grandes coisas vão viver, porque verão a marca do Senhor na minha vida. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, nós cremos, Senhor, que grandes coisas vão acontecer. Que nós estejamos, a Deus, convictos nessa noite, porque nós cremos nesse Deus. Que os nossos olhos, assim como Estevão, independente das circunstâncias, manteve os seus olhos fixos no céu. E a Bíblia diz que mesmo no tempo de luta, quando ele voltou os seus olhos para o lugar certo, ele viu a glória do Senhor. Ele viu os céus abertos, ele viu a destra do Senhor Jesus em pé, no trono. Meninos e meninas, homens e mulheres que entraram nessa noite aqui, que estão passando por problemas, por adversidade, por lutas, por afrontas, mas nessa noite eu quero declarar céus abertos sobre a vida deles. Que eles possam olhar para o lugar certo, que é o Senhor. Que eles possam fixar os olhos ao céu, onde o Senhor está. E que eles possam ver a glória do céu sendo manifestada na casa, no relacionamento, na saúde, aonde quer que eles estejam, para eles fazerem a diferença por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, nós cremos que quando estamos dispostos a fazer a diferença, quando estamos dispostos a fazer a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, pode tudo parecer confuso, pode parecer dolorido, pode parecer demasiadamente difícil, mas não existe nada mais gratificante, nada mais prazeroso do que fazer a vontade do Senhor. Que isso esteja na nossa mente, que isso seja, Senhor, marcado, impresso no nosso coração, que seja gravado, Senhor Jesus, em nós, de modo que nós anseiamos viver todos os dias intensamente para a Tua vontade, para o Teu querer, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Que o nosso testemunho possa servir como instrumento do Teu Espírito Santo para alcançar outras vidas. Que aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós possa servir para marcar a história. Que pessoas possam contar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, como nós estamos contando desse moço. Hoje contando parece que foi fácil, mas não foi. Ser apedrejado dói, ser injustiçado dói, mas ele estava disposto a pagar o preço por uma causa que ele sabia que valia a pena, que é a causa de Cristo. Meu irmão, que eu e você estejamos dispostos a pagar o preço, que nós estejamos dispostos a nos entregar, independente daquilo que vai nos cobrar, porque nós sabemos para quem fazemos, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais.
e nada pode pagar, nada pode comprar, não há preço que se ponha naquilo que nós fazemos para Cristo, a não ser o próprio Senhor, porque a Bíblia diz que um dia nós estaremos com Ele, nós comeremos do maná escondido, nós andaremos em ruas de ouro, nós receberemos a coroa da vida, e tudo vai fazer sentido, tudo vai valer a pena. Senhor, que nós estejamos dispostos a viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, e sermos a diferença, porque o Senhor quer nos usar, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero convidar você que está aqui na frente, que porventura não entregou a tua vida para Jesus ainda, que você dê um sinal com a tua mão. Você fala: Rodolfo, é hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje, eu quero viver novidade de vida, eu quero viver um novo, eu quero experimentar isso que você está falando, eu quero experimentar aquilo que a Escritura salta aos meus olhos, quero experimentar a vida, porque aquilo que você tem experimentado até hoje não é vida, porque a Bíblia diz que Jesus é a vida. Se você que está assistindo, manda um comentário, levanta a tua mão aí da tua casa, e você que está aqui, dá um sinal com a tua mão, eu quero orar com você. Se você quer entregar para Jesus a tua vida, dá um sinal. Rodolfo, eu quero, eu preciso, eu anseio, mas nada que eu queira mais do que viver para ti. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, porque tu és bom. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, e nós somos vivificados nessa noite. Que nós sejamos a diferença que o Senhor quer usar neste tempo. Que nós venhamos, ó Deus, a não nos contaminar com este mundo antes, nos render à tua soberana e poderosa vontade, para cumprir a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te louvamos por essa noite, te agradecemos e te engrandecemos, e só você que crê, recebe, e toma posse, aplauda e glorifica a Ele, porque Ele é digno, em nome de Jesus. Que você possa ser usado pelo poder e pela glória do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Valeu, Lucas. E finalizou, José? Não? Vamos finalizar nosso culto. Posso falar? O Osés vai soltar aí uma imagem